Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor os teus planos. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Aleluia. Que você possa ser abençoado. O Senhor derrame chuvas de bênçãos. Que possamos consagrar a Ele tudo que somos, tudo que temos. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça.
bendito. Oh, glória a Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 126. Você que está em casa já abre a Bíblia também, Salmo, livro dos Salmos, capítulo 126. Vamos ler a palavra. Essa versão é um pouco diferente do que costumeiramente nós temos em nossas casas, mas você vai entender facilmente o recado do Salmo. Salmo, livro dos Salmos, capítulo 126. Diz assim a palavra do nosso Deus: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. As versões mais comuns voltam trazendo seus feixes, não é assim? Voltam quando trazem a colheita. Salmo 126. Nós poderíamos colocar como tema da nossa mensagem os sentimentos que falam de nós. Os sentimentos que falam de nós quando nós adoramos a Deus. Os sentimentos que dizem de nós quando estamos diante desse Deus a celebrar, a comemorar. Diante de Deus a nos sentir invadidos de sentimentos que dizem muito a respeito do que somos nós e de qual é o ponto central da nossa relação com Deus. Este é um salmo da volta.
é um salmo de sonho, é um salmo de sentimentos. Embora não seja possível precisar a sua data, é possível relacionar a volta aí dita àqueles de Sião que estavam presos na Babilônia. É possível que esse salmo tenha sido feito exatamente para comemorar a volta do povo de Deus do cativeiro da Babilônia para Jerusalém. Essa volta pode ter se dado porque ela foi em levas, ela não foi de uma única vez, ou com Zorobabel voltando com seu grupo, ou com o próprio Neemias, e depois uma terceira leva. Mas é mais provável que esteja entre Zorobabel e Neemias. E esse salmo, portanto, é o salmo da volta. Tem muito sentido hoje nós falarmos em volta. Tem muito sentido ainda hoje nós falarmos de sentimentos. Porque tem vários sentimentos que estão, nesse instante, nos invadindo, diante da possibilidade de celebrar de novo, diante da possibilidade de nos reunirmos novamente, diante da possibilidade do retorno à casa de Deus. Embora esse conceito para nós seja muito caro, porque casa de Deus somos nós, templo de Deus também somos nós, de nenhum de nós e de forma alguma nós tiramos da mente de que vir à igreja é vir à casa de Deus, porque aqui também é casa de Deus, porque nós estamos habitando exatamente na casa de Deus. Deus habita em mim, e ao vir aqui, isso aqui se torna casa de Deus. O templo é a casa de Deus, a volta é a casa de Deus. É por isso que é um salmo da volta, é por isso que é um salmo do retorno, e esse retorno diz muito. Imagine vocês que alegria passou e perpassou no coração de todo judeu, de todo o povo de Deus, quando em levas eles retornavam à sua casa. Teve um misto de tristeza, é verdade, porque quando eles olharam à volta e viram a cidade destruída, viram os muros totalmente destruídos, viram o templo destruído, quem pisou o pé naquela terra, naquele primeiro momento, sentiu tristeza, porque a visão que eles tinham no momento que deixaram Jerusalém era totalmente diferente. Eles deixaram a cidade e retornaram para as ruínas, muro no chão, templo no chão, casas incendiadas, campos destruídos, e aquele povo que conseguiu ficar na terra, faminto, não conseguiam organizar e passavam por muitas dificuldades. Por isso que é um salmo da volta, e é um salmo de sentimentos. Falar nesse salmo é falar de sentimentos do retorno. Falar nesses salmos é falar do que nos invade para dizer a Deus, obrigado, Senhor, nós voltamos. Isso posto, podemos dizer e falar sobre os sentimentos que nos assaltam, quando aqui, de volta ao templo, até mesmo o sentimento de nostalgia, quando olhamos para trás e lembramos que aqui há alguns meses atrás, poderíamos ter muito mais pessoas, poderíamos nos abraçar, poderíamos dar vivas de alegria, poderíamos rir à beça por conta de fatos e de histórias que curtíamos na semana e que aqui são repassadas, são vivenciadas e são experimentadas. É um salmo da volta, é um salmo de sentimentos. Mas a primeira coisa, o primeiro sentimento que a gente precisa divisar nesse momento, você pode pegar nos 3 primeiros versos. Há um sentimento de alegria. É interessante isso. É o mesmo sentimento, por exemplo, que invadiu Davi. Quando a volta da arca de Deus, quando os filisteus haviam destruído, e eles conseguiram retomar a arca, Davi entrando na cidade, dançando à frente da arca de Deus, dançando à frente daquilo que simbolizava todo o poder, daquilo que simbolizava um Deus presente no meio do povo. Davi dançava sem nenhum medo, Davi dançava sem nenhuma reticência, Davi dançava sem nenhuma preocupação com que ele, sendo rei, os outros poderiam pensar dele. A mulher dele, Mical, pensou mal,
e repudiou no seu coração a atitude do rei Davi. Mas o rei Davi estava diante da volta da arca. O sentimento era de imensa alegria, o sentimento era de imenso prazer. E aí eu convido a você a refletir exatamente nesse ponto. Qual é o sentimento que lhe invade ao voltar ao templo? Qual é o sentimento que lhe invade ao voltar à casa de Deus? Qual é o sentimento que invade você a voltar a celebrar juntos? Qual é o sentimento que invade você quando nós podemos juntos cantar Maranata, ora vem Senhor Jesus, ou cantar que Deus é tremendo, ou cantar que Deus é Deus, ou ler a palavra cheia de força, como o Salmo 119, lâmpada para os meus pés. Alegria é o primeiro sentimento. É o sentimento que é tão interessante, porque por muitas vezes, muitos de nós pensam no culto como algo absolutamente pesado. Alguns até desistem e colocam outras coisas diante dele e à frente dele. Mas quando nós fomos separados como nós fomos, quando nós fomos colocados cada um em casas como nós fomos, quando tiraram de nós a possibilidade de nos reunirmos, repare que sentimento gostoso volta a invadir nós, a alegria de voltar, a alegria de poder celebrar de novo. Os 3 primeiros versos recuperam exatamente a noção daquele povo a voltar à casa de Deus, voltar à terra que a eles havia sido prometido. Estávamos como quem sonha. Estávamos como quem não acreditávamos. A Bíblia Peshitta, que é do aramaico, ela bota num tempo verbal diferente. Ela diz assim, quando o Senhor nos trouxer de volta. Aí ela envolve o salmo num outro sentimento, o sentimento da certeza de que a alegria é certa quando o retorno acontecer. Aqui a maioria das versões trabalha exatamente nesse outro tempo, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Estávamos como quem sonha. A alegria nos invadiu. Aquilo era tão gostoso que a expressão é, eu estou sonhando. Parece que eu estou sonhando. É aquela sensação de quando você tem algo tão maravilhoso em sua vida, você pede à pessoa, belisca aqui para ver se isso é verdade. É esse sentimento de alegria que ressurge em nós a cultuar a Deus na casa de Deus. Esta é a casa do meu Deus, a casa onde eu sou eu, a casa onde eu não represento, a casa onde Deus me vê, a casa onde Deus cuida, a casa que Deus conduz, a casa que Deus restaura. É a alegria da volta à casa de Deus que me faz bem feliz. O segundo sentimento que pode ser visto na decorrência do Salmo, no correr do Salmo, é aquilo que está posto no verso 4. O verso 4 diz, restaura, Senhor, nossa situação como os riachos revigoram o deserto. Aqui há um sentimento bem interessante que é o desejo de ser melhor. Por isso que eles pedem, restaura, Senhor, restaura como riachos revigoram o deserto. Restaura a alegria, restaura a força, restaura uma espiritualidade forte, restaura uma espiritualidade bem resolvida, restaura uma adoração pura, restaura um coração contrito. Vocês estão entendendo o que é que o salmista está pedindo? É que isso é muito forte para nós hoje. Essa igreja que está aqui reunida nesse momento precisa pesar isso e colocar isso exatamente na balança. Como é que eu vou retornar na minha espiritualidade? Como eu vou retornar na minha forma de cultuar? Como eu vou retornar na minha relação pura com Deus? Retornarei àquele que sempre fui ou algo novo está em mim? É uma oração belíssima esse 4º verso. Restaura em mim, revigora em mim, como os riachos revigoram o deserto. Viram as duas imagens? Riacho, deserto. A oração é exatamente essa, o pedido é exatamente esse. Quando eu retornar à sua casa, Senhor, me faz diferente. Quando eu retornar à sua casa, Senhor, me enche de tanta fé, de tanto vigor, de tanta alegria, que assim como os riachos enchem o deserto,
fertilizam o deserto. A minha adoração seja fértil na tua presença, ela fertilize a minha vida, a tua presença fertilize a mim, e a minha fé seja fruto de algo revigorado. Não vale a pena voltar para ser a mesma pessoa, é preciso voltar revigorando, e a nossa vida ser inundada pelo rio que desce do trono de Deus. Terceiro sentimento que invade, que faz diferença e que dá para nós a lógica é o sentimento de alívio. Estamos de volta. E aí você olha para trás com a nostalgia, mas também com a certeza de que os dias foram duros. Eu imagino esse povo. Você está falando de uma comunidade agrícola. Você está falando de um povo que vivia a partir da agricultura. De um povo que tinha como ponto de riqueza a terra. De um povo que sabia viver a partir daquilo que Deus dava. Por isso as festas eram rurais. E as festas tinham relação com a colheita, com o agradecimento, com a fé. Mas pensa esse povo. Vivia uma alegria relacionada exatamente ao templo. As festas, as músicas, os dizeres, as construções tinham relação com o templo. O templo era o ponto central da vida deles. O templo gerava alegria. E esse sentimento de alívio é porque eles souberam, diante do cativeiro, que o que eles plantaram, chorando, eles retornariam com alegria a viver daquilo que foi plantado. Foi plantada a perseverança de que aqueles dias seriam longos, mas Deus não havia afastado deles a mão. Foi plantada a certeza de que Deus chegaria para eles e o restauraria. Foi plantada a fé de que nesse Deus não há possibilidade alguma de nós sermos derrotados, ainda que o desfecho das coisas não seja exatamente como a gente espera, porque a soberania de Deus põe a nós no lugar certo e correto. O sentimento de alívio gera a esperança que está posta na promessa dos versos 5 e 6. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. A nossa volta vai gerar frutos e nós esperamos em Deus que sejam frutos da alegria de quem se sabe amado por um Deus presente. Frutos da cumplicidade de quem se sabe filhos e filhas. Os frutos são muitos da nossa volta. E nós esperamos em Deus que esses frutos sejam fundamentais para que o nome dele seja engrandecido no nosso meio. Que esses 3 sentimentos façam parte da nossa volta: a alegria, o alívio, a certeza, o descanso, sentimentos de paz, sentimentos de entrega, sentimentos de mudança. E que essa volta represente para nós, Igreja Presbiteriana Independente de São Luís, primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Luís, a volta de uma nova igreja, do igreja diferente, do igreja que marque a vida das pessoas que estão no seu interior, no seu redor, ao seu redor e ao seu derredor. Ou seja, que tenhamos a capacidade de fazer diferente em todos os campos. Não aceite voltar do mesmo jeito. Cultive sentimentos de alegria, porque nós semeamos com muito choro e é hora da colheita, e a colheita é de alegria. Deus assim nos capacite, Deus nos abençoe, no nome de Jesus.